E poderoso, glória a Deus, aleluia, aleluia. Você pode sair do teu lugar e dar um abraço naquele irmão que você estava com saudade dele, por favor, vai lá. E daquele que você não conhece, se apresenta a ele, diz: oh, que alegria você estar aqui hoje, que bom, aleluia. Dá um abraço aí, o pessoal do louvor, sai aí, dá um abraço nesse povo aí que você está sentindo falta, né? Faz tempo que você não abraça, oh glória. Fala assim: ô meu irmão, saudade de você, uai. Que coisa boa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Para quem quiser dar um abraço na Emily, ela está aqui, ó, do meu lado direito, tá? Pode vir dar um abraço se quiser. Se quiser cantar aquela musiquinha para ela: visitante, seja bem-vindo. Né, minha filha? No final, a Emily vai ministrar um canto, né? Pedi para que ela fizesse isso. Obrigado, minha filha. É minha filha mesmo, né? Espiritual. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Uma palavra de Deus ao seu coração: Deus é bom e o tempo todo Deus é bom. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos já leram esse livro? Quantos já leram esse livro? Eu, esses dias, encaminhei esse livro para alguns colegas. É uma revelação de Deus entregue ao seu pastor. Deus nos entregou. E eu fiz pouquíssimos exemplares desse livro. Só mesmo para dizer assim: tem um livro, até que Deus venha prover para que nós possamos fazer mais. Eu fiz o livro e já estou lendo de novo o livro, esse mesmo livro. É um livro do autor Sandro Santos, né? E fala muito sobre quando seguir a Cristo significa não pertencer ao mundo. É um confronto da parte de Deus para a tua vida. E é muito importante, não porque foi Deus que me deu para escrever, não, mas é muito importante que você lê esse livro, para você entender muitas coisas. Esse livro carrega uma experiência de vida, de anos e anos de ministério, e de algumas coisas que Deus falou ao meu coração. Este é apenas o volume 1. Nós temos o volume 2, que já está terminando de escrevê-lo, e temos o volume 3, que também está sendo preparado. É uma trilogia. E eu espero que esse livro te abençoe. Verdadeiramente, que você seja abençoado com este livro. Para quem adquiriu o Devocional 1, Deus Cuida de Mim, eu sei que tem sido bênção para a tua vida. Esses dias eu recebi um WhatsApp de uma pessoa muito importante, uma pessoa líder forte dentro da igreja. E ele disse assim: pastor Sandro, esse devocional seu aqui é muito forte. Eu estou lendo aqui o 3, recente comprou o livro. Fiz aqui o 3 e falou muito comigo, na minha vida. Muito bom, obrigado. E eu disse: à disposição, pastor. Sempre que Deus falar, a gente escreve, põe no caderno, põe no papel e pede a Deus graça para que nós possamos fazer com que chegue à mão de maior número de pessoas possível, né? Amém? 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 Então é isso. Atenção para esse recado muito importante. Quarta-feira, diga comigo, quarta-feira. Não está baixo. Quarta-feira, às 20 horas, é uma convocação. Diga, para toda a igreja estar aqui às 20 horas, porque temos uma reunião com toda a igreja na quarta-feira, e com a igreja e o pastor. Ninguém pode faltar. É muito importante. Se você faltar, é porque você não se importa com a igreja de Cristo. Então é muito importante que você venha. É muito importante que você esteja aqui. É muito importante que você possa também cutucar teu irmão e dizer para ele: você não pode faltar. É uma reunião que vai definir os rumos dessa igreja. Então, por favor, não falte.
Olha para o irmão ao seu lado e diga assim: não falte. Diga para ele: não falte. Diga: é muito importante a sua presença aqui. Amém? Diga de novo para ele: não falte. Lembre-se disso. A tua falta pode fazer com que coisas aconteçam neste lugar, que talvez você não queira e que talvez possa te entristecer. Portanto, não falte. Esteja presente. Amém? Amém? Então já sabe, quarta-feira, 20 horas, amanhã, 20h30, temos nosso culto de oração, louvor, adoração e também de milagres. Eu quero dar esse exemplar de presente para uma pessoa que para mim é muito especial. É também um filhinho na fé, né? E eu quero poder honrá-lo com muita gratidão no meu coração. E eu quero poder entregar esse exemplar. É o primeiro exemplar que eu dou. Então é o primeiro que eu vou honrar. Eu quero chamar o irmão Adam aqui. Vem cá, Adam. Eu quero lhe honrar porque você acreditou, né, no primeiro. E eu não tenho como, depois eu vou fazer a dedicatória para você. Tá bom? Então, um abraço aqui. Esse aqui é meu filhão. É meu filhão na fé. E eu fico muito grato pela vida dele, pelo apoio. Sem o apoio dele, o primeiro livro não teria sido lançado. De verdade. Deus é bom. Bem, essa semana eu estava orando a Deus e falando com Deus sobre algumas coisas. E tem algo importante que quero dizer com você. Deus tem um costume, às vezes, deixa eu tomar um banho quietinho, primeiro uma vez, né? É sempre no banho, quase sempre no banho, quando estou banhando, Deus começa a falar comigo. Eu falei: Senhor, me ajude, não dá nem para anotar. Porque quando Deus fala, eu corro e anoto. E aí Deus começa a ministrar em meu coração, começa a falar comigo, eu começo a falar, eu tenho que correr. Mas uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana, desde, acho que segunda, domingo, eu não lembro, que Deus colocou, e foi muito forte, e a palavra foi desobedientes. Olha o tema que Deus me deu, olha a palavra que Deus me entregou, desobedientes. E quando Ele me deu essa palavra, desobedientes, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? O que o Senhor quer liberar sobre a tua igreja, sobre a minha vida? Que primeiro libera na minha vida, primeiro Deus puxa a minha orelha, primeiro Deus, sabe, dá uma catracada em mim primeiro, e eu falo: meu Deus, o que é isso? Onde eu estou sendo desobediente? E Deus começa a nos mostrar algumas coisas, e Deus começa a falar conosco, e depois Ele diz assim: agora fala a igreja, agora fala a minha igreja. E então eu comecei a escrever algumas coisas, e hoje eu quero compartilhar com você esta palavra, a palavra para aqueles que precisam ouvi-la, como a igreja do Senhor. É algo que chamou minha atenção: desobedientes. Pastor, você está dizendo que eu estou desobediente? Filho, quem sabe você. Eu sei que Deus falou comigo e disse: agora passa a igreja. Então a cada um, a porção que lhe cabe será lhe dada hoje. Amém? 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 Então vamos lá, texto base, Marcos capítulo 7, e eu vou me atentar, você fica com a Bíblia aberta do 7, a partir do verso 1 até o 16, fica atento nisso, né? Mas eu vou usar como base apenas o versículo 6, para a gente poder antecipar, para a gente poder se adiantar. Diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o texto dizendo: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós sabemos que nesse texto Jesus está confrontando quem? Confrontando quem, irmãos? Os sacerdotes, os saduceus e aqueles mestres da lei. Jesus começa a confrontá-lo e Jesus começa a dizer que eles são religiosos, em que eles obrigam os outros a cumprirem os ritos de lavar as mãos antes de comer. Essa discussão se deu porque os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos antes de comer. Então ele começou a confrontá-los com a palavra de Deus. E eu quero compartilhar um pouquinho, não quero adiantar o que eu vou falar, mas eu quero dar uma ordem a esta palavra, uma organização nesta palavra. Então, sendo assim, eu começo introduzindo o texto em uma frase que impactou, uma frase que chamou muito a minha atenção. É um perigo ouvir a Deus e não obedecer. É um perigo obedecer a Deus, ouvir a Deus e não obedecer.
Não há uma pessoa que possa me dizer, Deus não fala comigo. Não há. Porque se você ler a palavra e se você caminhar, orar, Deus vai estar falando contigo. Pastor, Deus não fala comigo. Filho, se Deus falou através de uma jumenta, não vai falar através de pessoas, através da palavra dele, através de um bêbado, através de qualquer outra pessoa que ele queira falar. Às vezes nós não valorizamos a palavra que vem através da pessoa, porque nós já pré-julgamos aquela pessoa e nós entendemos no nosso próprio entendimento que aquela pessoa não tem nada a acrescentar na nossa vida. Mas está errado. Às vezes você diz, não tem nada a falar, nada vem de Deus daquela pessoa, porque muitas vezes nós já temos um pré-juízo daquela pessoa e nós levantamos um bloqueio para que nada possamos ouvir daquela pessoa ou daquele pecador miserável, daquela pessoa que está totalmente destruída. E mesmo assim, Deus ainda usa pessoas como essas para falar aos nossos corações, para falar algo que precisamos ouvir. E aqui está o tema dessa palavra, desobedientes. É um perigo ouvir a Deus e não obedecer. Quer ver um exemplo? Você sabe que deve amar teu irmão, sim ou não? Quem sabe que deve amar o seu irmão? Quem sabe? Mas todos amam? Não. Quem sabe que mentir é pecado, mas quantos não mentem? Olha que coisa. Então nós olhamos este texto e entendemos que nós vivemos em uma geração que ouve muitas mensagens, que canta muitos louvores, que conhece muitos versículos e participa de muitos cultos, mas ainda resiste quando Deus exige mudança. Mas ainda resiste quando Deus exige mudança. Nós vivemos em uma geração que ama um culto, ama um louvor, que pula, que dança, que faz de tudo, queridos, que é apaixonada por músicas evangélicas, que lê a Bíblia e tudo mais, mas está resistindo a uma mudança que Deus está colocando, que Deus está impondo sobre a vida dele. Queridos, quer andar com Deus, quer viver em plenitude na presença do Senhor, precisa entender que Deus quer que eu e que você possamos mudar. Deus está dizendo, não resista ao que eu quero fazer na sua vida. Sabe, o problema da nossa geração não é a ausência de palavra. O problema da nossa geração não é ausência de palavra, é excesso de informação sem transformação. Todos os domingos você chega à casa do Senhor e ouve uma palavra. Você ouve um cântico no rádio, no seu celular, você ouve palavras, pregadores, tantas coisas. Então, eu tenho e defino claramente que o problema desse tempo, dessa geração, não é a ausência de palavra. Palavra tem. Tem excesso de informação. Mas o problema é o que não está tendo é transformação. Transformação. Sabe, os fariseus, eles conheciam a lei. Eles zelavam por tradições e aparentavam santidade. Mas Jesus expôs uma verdade profunda na vida deles. Profunda, eles eram desobedientes. Jesus expôs uma verdade tremenda na vida deles. Como assim, pastor? Jesus expôs que era possível estar perto do templo e longe de Deus. Jesus expôs que era possível estar perto da Bíblia e longe da obediência. Jesus expôs ele dizendo, é possível estar no culto e longe da vontade de Deus. Então Jesus começa a mostrar para eles o quanto eles estavam distantes da vontade de Deus, o quanto eles estavam distantes do propósito de Deus, porque eles estavam agarrados à religiosidade, eles estavam agarrados aos costumes, aos usos e costumes. Aprenda uma coisa tremenda. Eles começavam a justificar a sua religiosidade para não obedecer o que a palavra dizia, o que a palavra diz. Aprenda algo para a tua vida. A obediência nunca é neutra. A obediência nunca é neutra. Ela sempre vai
cobrar um preço, como a desobediência também, ela não é neutra, ela sempre cobra um preço. Quando você é obediente, a bênção do Senhor te alcança. Quando você é desobediente, também haverá um preço que você precisa pagar. Nós estamos em um estudo, nós estamos em uma classe, em uma escola aqui na igreja, aos sábados uma turma e ao domingo pela manhã outra turma, e nós estamos falando coisas simples do Evangelho, e as pessoas, alguns estão saindo impactados, porque olham aquele negócio, sempre leram aquilo, mas estão olhando com outros olhos, porque está vindo da parte de Deus uma revelação de coisas que nós sempre lemos, sempre passamos os olhos, mas nunca havia sido ativado em nós a percepção da vontade de Deus. A desobediência nunca é neutra, ela sempre cobra um preço. Às vezes começa pequena, disfarçada de desculpa, de opinião, de atraso, ou dessa vez mais. Se isso não for tratado, isso termina afastando você, ou afastando as pessoas do propósito, da presença e da promessa de Deus que tem sobre a sua vida. A desobediência, se ela não for tratada, se você não acordar para isso, se você não entender que precisa de tratamento da parte de Deus, ela vai acabar te afastando da promessa e da presença de Deus. Deus tem promessa, Deus fez promessas para você, mas há um pré-requisito para isso. A desobediência te afasta da promessa e da presença de Deus, mas a obediência te aproxima das promessas e do favor de Deus. Deus não se impressiona com quem apenas escuta. Deus se agrada de quem obedece. Deus não se impressiona com quem apenas escuta. Deus se agrada de quem obedece. Eu quero que você diga isso para o irmão do seu lado, e diga para ele, está aí no telão, se estiver no telão, diga para ele. Diga bem forte com voz de trovão, vai lá, diga. Deus não se impressiona com quem apenas escuta. Deus se agrada de quem obedece. Como pode ser isso, pastor? Presta atenção. Vamos para a Bíblia. A palavra diz que o Senhor deu um nome que está acima de todo nome para Jesus, sabe por quê? Porque Ele obedeceu até a morte de cruz. Porque Ele foi obediente. Os profetas morreram e marcaram, deixaram o seu legado de amor, de obediência ao Senhor. Olha o que a palavra está nos ensinando hoje. A primeira coisa que eu quero ensinar para você é: o desobediente sempre encontrará ou encontra uma justificativa. Sempre vai ter uma justificativa para o desobediente. Sempre. Sempre. Como assim, pastor? É simples, pega Samuel, 1 Samuel capítulo 15, você vai ver lá o que Deus falou para Saul e o que Saul fez. Deus fala a Saul, vai lá, mata o rei Agag, mata tudo, queima tudo, destrói tudo e precisa finir. Deus ordenou que Saul destruísse completamente os amalequitas, mas Saul resolveu obedecer somente uma parte desta ordem. Diga assim comigo: Deus não se agrada de meia obediência. Diga assim: com Deus é tudo ou é nada. Quantos creem nessa palavra? Quando Samuel confronta Saul, ele apresenta justificativas. Ele começa a apresentar justificativas para a sua desobediência. E sabe o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é culpar o povo. Ele diz: o povo quis os animais, o povo achou interessante. A segunda justificativa foi da desobediência dele, sabe qual foi? Não, eu vi os animais bonitos, então nós resolvemos trazê-los para oferecer de sacrifício ao Senhor. Mentira!
Nós queremos justificar a desobediência com algo, entre aspas, que vai agradar a pessoa que está ouvindo, não a Deus, porque Deus conhece o nosso coração. E como conhece? Até que parecia zelo espiritual, mas era rebeldia maquiada. Saul tentou transformar desobediência em culto. Mas Deus não recebe oferta que nasce da resistência à obediência. Deus não recebe oferta que nasce da resistência à obediência. Deus mandou fazer tudo aquilo, aniquilar, acabar. Mas Saul não fez. E justificou-se colocando a culpa no povo. E justificou-se dizendo, não, nós trouxemos para levantar, para oferecer como sacrifício ao Senhor. Uma mentira. Deus não havia pedido sacrifício. Deus havia pedido obediência. Deus não pede a nós sacrifícios assim, como Ele diz. Não, Deus nos pede obediência. É por isso que o tema dessa palavra é desobedientes. O quanto estamos desobedecendo a Deus e o quanto nós nos justificamos todos os dias o porquê não fazemos aquilo que Deus está nos mandando fazer. O quanto nos justificamos, queridos, para não fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Nas nossas aulas, algo que eu digo é que evangelismo não é ministério. Evangelismo não é ministério, evangelismo é uma missão da igreja. Não existe um ministério de evangelismo. Quem inventa isso, queridos, é para simplesmente limitar as pessoas, para que as pessoas digam, meu ministério não é esse, meu ministério é de música, meu ministério é de protocolo, meu ministério é de limpeza, meu ministério é disso, daquilo. Evangelismo não é ministério, evangelismo é a missão da igreja. E quando nós colocamos argumentos, é uma desculpa, isso é uma desobediência. Por isso o tema, desobedientes. Não podemos, de forma nenhuma, desobedecer ao Senhor. Quais são as lições que Saul nos ensina? Quais são as lições que Saul nos dá? Eu quero ler algumas lições. A primeira é que obediência parcial continua sendo desobediência. Meia obediência continua sendo desobediência. Ah, mas eu fui lá, guerreei e venci. Meia obediência. Ele fez a metade do que Deus havia mandado ele fazer. Deus havia mandado ele fazer o quê? Ele guerrear e conquistar e destruir tudo, não trazer nada, destruir tudo. Mas ele não obedeceu por completo. E obediência incompleta nada mais é do que desobediência. Ah, mas eu trouxe a oferta para o Senhor. Deus não pediu uma parte de nada. Saul tentou justificar, dizendo, isso aqui é para Deus. Deus não pediu uma parte de nada. Deus pediu o que para ele? Deus deu ordem para quê para ele? Para ele obedecer, para ele destruir tudo e não trazer nada. Quantos de nós estamos desobedecendo ao Senhor? Achando que somos obedientes, fazendo apenas a metade daquilo que Ele nos pediu para fazer. O desobediente sempre procura culpados. Aprenda uma coisa. Deus não pediu uma parte para Saul. Deus pediu tudo. Obedeça. Tudo o que eu te mandar, faça. Com Deus é assim, é tudo ou nada. O desobediente sempre vai procurar culpados. Saul culpou o povo. Sabe, nesses dias de aula, eu tenho falado, e na nossa trilha do crescimento, na nossa escola da vida, quando eu ministro, eu tenho falado muito sobre isso. Eu tenho falado, queridos, algo muito importante.
Que, pastor? Pare de culpar a igreja, pare de culpar as pessoas, pare de culpar o pastor, pare de culpar e assuma a sua responsabilidade diante de Deus. Não seja desobediente. Assuma que é você, que não é as pessoas, que não é a igreja. Pessoas desobedientes procuram justificar a sua ausência, procuram justificar a sua raiva, a sua decepção. Sabe como? Apontando os outros, porque não querem obedecer. E então, sempre vão colocar uma justificativa. Sempre. Quem está comigo aqui? Olha outra coisa interessante. Quem não assume seus erros, dificilmente muda. Quem não assume seus erros, dificilmente vai mudar. Deus valoriza mais a obediência do que o sacrifício. Diga comigo, Deus valoriza mais a obediência do que o sacrifício. Olha o que Samuel declarou. Está lá, 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Ele disse, obedecer é melhor do que sacrificar. Ah, mas eu peguei os bois, peguei para sacrificar o Senhor. Não. Poderia ter até sido uma boa intenção, como foi. Mas a ordem não era essa. A ordem era destruir tudo. A ordem, mas isso aqui é bom. Pode ser bom para você, mas Deus mandou destruir tudo. Melhor é obedecer do que sacrificar. Mas isso aqui é barato. Não obedeça. Deus mandou fazer o quê? Destruir tudo. Todo desobediente, querido, sempre vai inventar justificativa e culpar outras coisas, outras pessoas. Deus não quer que você compense desobediência com atividade religiosa. Deus não quer que você compense desobediência com atividade religiosa. Não adianta cantar alto se o coração continua resistente. Não adianta chorar, levantar a mão se o coração continua resistente. Não adianta servir no altar se a vida continua negociando com aquilo que Deus mandou abandonar. Não adianta, vou repetir, não adianta servir no altar se a vida continua negociando com aquilo que Deus mandou abandonar. Deus mandou abandonar o pecado, e por que você não abandona? Segunda coisa que eu quero ensinar para você, o desobediente coloca a sua vontade acima da vontade de Deus. O desobediente coloca a sua vontade acima da vontade de Deus. Exemplo de Jonas. O que Deus falou para Jonas, gente? Deus falou, Jonas, vai a Nínive. Fala para aquele povo. E o que Jonas fez? Vou para Tarsis. Deus havia dito, Jonas, vá a Nínive, e ali anuncia a palavra. E lá vai Jonas, para onde? Para Tarsis. Deus mandou Jonas para onde? Para onde Deus mandou Jonas? Para onde? E para onde Jonas foi? Para onde Jonas foi? Assim também é os dias de hoje. Deus está mandando você ir em uma direção e você está indo em outra. Não é porque você não quer, é porque você está desobedecendo aquilo que Deus falou para você, porque você tem teus medos, você não confia no Senhor. Falta de confiança gera independência de Deus. Que isso, pastor? Vou te dizer. Deus chama Jonas, diz, vai na Nínive e avisa. Jonas respondeu com os pés. Jonas respondeu com os pés. Em vez de ir para Nínive, os pés dele levaram ele para onde? Pegou o barco e ótimo. Jonas não fugiu, porque não entendeu a ordem. Olha, presta atenção. Jonas não fugiu, porque
ele não entendeu a ordem, não foi isso. Ele fugiu, porque ele entendeu, mas não aceitou. Quem está comigo aí? Jonas não fugiu porque não entendeu a ordem. Jonas fugiu porque ele entendeu a ordem. Ele entendeu o que era para fazer, mas ele não aceitou a ordem. Quantos desobedientes nós estamos vendo nos dias de hoje? Que não aceitam ordens, que não aceitam direção, que vivem conforme o seu pensamento, conforme a sua vontade, do jeito que quer, que caminham com seus pés para onde querem. Às vezes minha filha, meu genro fica brincando comigo. Aí eu fico bravo com eles. Fica me chamando de velho. E aí tem um vídeo, ele diz: pai, preocupe não, quando você estiver velhinho, eu vou fazer o seguinte: ponho no sol, tiro do sol. Eu disse: vai fazer isso com tua mãe. Por quê? Porque eu não terei mais a mesma força de andar com meus próprios pés. Jonas não fugiu porque não entendeu a ordem, ele fugiu porque entendeu e não aceitou. O maior perigo não é saber o que Deus quer, é saber o que Ele quer e ainda assim escolher o caminho oposto. O maior perigo, queridos, não é, eu vou repetir, o maior perigo não é saber o que Deus quer, é saber o que Ele quer e ainda assim escolher o caminho oposto. Jonas sabia o que Deus queria, Jonas sabia da ordem, ele ouviu muito bem o que queria, mas ele decidiu não aceitar aquela ordem e fugir. O que eu aprendo? Qual é a lição que Jonas me dá? Queridos, ele me dá a seguinte lição: nem sempre nós vamos gostar da direção de Deus. Nem sempre nós vamos gostar do que Deus está falando, do que Deus mandou fazer. Entenda isso. De repente Deus fala com o teu pastor para falar com você e você não gosta. Nem sempre nós vamos gostar, queridos, daquilo que Deus nos manda fazer. Você acha que eu gosto de tudo que Deus me mandou fazer nesse lugar? Não! Por que, pastor? Queridos, eu não sou obrigado a gostar de tudo, mas eu me tenho na obrigação de obedecer ao Senhor, mesmo não gostando. Por quê? Porque eu tenho que entender que a vontade de Deus é perfeita e agradável. Mesmo sabendo, queridos, aos meus olhos e vendo, é difícil, está complicado, eu preciso obedecer, porque eu sei que diante da obediência tem promessa, tem bênção do Senhor. Jonas entrou em um navio e depois enfrentou uma tempestade porque desobedeceu. A desobediência sempre vai gerar consequências. Sempre vai gerar consequências. Diga para o irmão do seu lado: a desobediência, diga bem forte, sempre vai gerar consequências. Talvez você diga assim: não estou nem aí, eu não me preocupo, eu não sei de nada. Talvez você não esteja recebendo esta palavra que Deus está dando, porque de repente você está olhando para o pastor dizendo: essa palavra está vindo de uma pessoa que fez isso ou fez aquilo. Queridos, essa palavra pode estar vindo de uma pessoa que fez isso ou fez aquilo, mas esta palavra não é dessa pessoa que fez isso ou fez aquilo. Essa palavra é de Deus e essa palavra está falando para você. Eu, quando vou ouvir uma palavra, eu não olho para o pregador, eu olho e ouço a palavra que o pregador está liberando, porque embora ele seja o portador da palavra, ele pode ir para o inferno, mas a palavra é de Deus, e ela vai ter alcançado muitas vidas, que se estiverem olhando e ouvindo a palavra e não o pregador. Aqui quem vos fala é um pecador, aqui quem vos fala é alguém como você, carne e osso, que está sujeito a erros, mas que Deus, na sua infinita misericórdia, tem a ousadia, ou tem a vontade e o desejo de usar esse homem que aqui está, para liberar a palavra dele sobre a tua vida. No dia do juízo, você vai chegar para ele e falar assim: mas Deus, olha, ele estava pregando lá, e ele estava falando disso e aquilo, mas ele não estava vivendo isso. Deus vai olhar para você e vai dizer: a palavra era dele ou era minha?
E você vai responder: ah, Senhor, a palavra era tua. Então deveria ter ouvido, porque a palavra não era dele. Ele era apenas o jumento pelo qual eu usei para falar com você. É forte isso, não é? Queridos, eu já fui abençoado por pastores que liberou palavra, mas eram pessoas que estavam se prostituindo de cima do altar. E eu já fui abençoado, sabe por quê? Pela palavra deles. Por quê? Porque eu não sou abençoado por ele, eu sou abençoado pelo Senhor. O Senhor usa o jumento para falar com você. É por isso que eu digo: filtre a palavra, passe a palavra pelo filtro, a Bíblia, e você receba a palavra que Deus está dando através desse instrumento que está aqui à frente. Uma certa vez eu fui confrontado por uma pessoa lá na porta da igreja. Comprei um terno novo, coloquei meu terno, lindão, e eu estava muito preocupado para não sujar meu terno. Aí de repente eu passo na frente, quem chega na frente da igreja? O Luiz Carlos. Sujo, bêbado, sujo, daquele jeito. E ele olha para mim e diz assim: pastor, tu me ama? E eu disse para ele: eu te amo. Aí ele: então me dá um abraço. Ah, meus irmãos, a primeira coisa que veio na minha mente foi: meu terno novo vai ficar fedendo. Aí ele de novo falou: pastor, o senhor me ama? Eu falei: eu te amo. Então me dá um abraço. Eu vi Deus falando através dele. E Deus quebrou, queridos, quebrou, arrebentou. E disse no meu coração: mais importante do que o seu terno é essa pessoa que eu coloquei na sua frente. E aí eu dei um abraço nele, bem forte, antes do culto começar, um abraço e disse: olha, eu te amo, que o Senhor te abençoe. E ministrei o culto, sem nenhum problema. A obediência gera a bênção. Eu vou dizer uma coisa para você: eu fui mais abençoado do que ele. Muito mais. Deus continua chamando os desobedientes ao arrependimento. Deus já me pediu coisas, queridos, inimagináveis. Deus já me pediu coisas que eu falei: ah, não. Ah, não. Eu não imaginei o que Deus me pediria. Eu não imaginei que eu perderia. Vocês imaginam o que eu perdi? Mas eu digo para você: posso perder tudo, mas o que eu não posso perder é Deus, é a presença de Deus, é a misericórdia dele na minha vida. Posso perder minha esposa, posso perder meus filhos, posso perder tudo, mas o que eu não posso perder é a presença de Deus na minha vida. O que eu não posso perder é a misericórdia do Senhor. O que eu não posso perder é a presença dele. O que eu não posso perder é o amor que eu tenho por ele. Deus continua chamando os desobedientes ao arrependimento. Mesmo depois do erro, Deus deu uma segunda oportunidade para Jonas. Presta atenção no que eu vou dizer. Todo navio que nos leva para longe da vontade de Deus parece confortável no início, mas sempre carrega uma tempestade no caminho. Quem foge da direção de Deus acaba encontrando ventos que não precisava enfrentar. Terceira coisa que eu quero ensinar para você: o desobediente acredita que sabe mais que Deus. O desobediente acredita que sabe mais que Deus. Um exemplo claro: Adão e Eva. A serpente, ela não começou oferecendo um fruto para Eva, não. A serpente não começou oferecendo um fruto para Eva. Não. Ela começou semeando dúvida. Será? Ela começou semeando a dúvida. Ela começou semeando que antes de Eva tocar no fruto, a dúvida já havia tocado no seu coração. Antes de você tocar, queridos, em algo que Deus não se agrada, a dúvida já entrou no teu coração.
Sabe, eles trocaram a voz do Criador pela voz da criatura. Quais são as lições que podemos aprender com Adão e Eva? Eu aprendo que toda desobediência nasce da dúvida. O inimigo sempre questionará a palavra. Sempre vai questionar a palavra. O pecado promete liberdade, mas ele produz escravidão. Eu mando no meu nariz, eu faço o que eu quero. Presta atenção, filho, eu vou te dizer uma coisa muito bem clara. Não existe coluna do meio. Ou você é servo de Deus, ou você é servo do diabo. Só tem uma coisa que o diabo ganha de Deus. O que é, pastor? É que o diabo tem duas coisas e Deus só tem uma. O diabo tem a coluna do meio e o diabo tem o reino dele. Quem está no meio é do diabo. Nós só temos uma escolha. Estar no reino, obediência, ou estarmos no inferno, desobediência. Porque o inferno é para os desobedientes. O pecado promete liberdade, mas ele produz escravidão. Quando Deus falou no meu coração sobre esta palavra desobediente, eu não estou falando de rebelião ao nível extremo, eu estou falando de desobediência em coisas tão pequenas que para você muitas vezes não parece ser pecado. Mas que Deus abomina, mas que Deus não recebe, mas que Deus não aceita, mas que Deus não admite. Por que que eles foram? Por que que eles comeram o fruto? Por quê? Porque eles queriam ser como Deus. Desobediência. E por causa disso acabaram sendo expulsos do céu. Expulsos do jardim. Céu. Era o céu, o jardim, né, irmãos? Foram expulsos por causa disso. Desobediência. Às vezes nós usamos nossas redes sociais para expressar aquilo que estamos sentindo de dentro de nós. Irmãos, algumas pessoas às vezes postam algumas coisas lá que me dão uma vontade de responder. Aí o Espírito Santo diz, não responda, não faça isso, tu vai arrumar confusão. Alguns colocam algumas coisas, alguns dos meus filhos na fé colocam alguma coisa que está dando dois sentidos. Aí eu tenho que colocar alguma coisa, como se estivesse explicando, para que todos pudessem entender. Para não gerar duplo sentido. Satanás é sujo, irmãos. Aprenda uma coisa, uma decisão errada pode afetar muitas gerações. Toda a humanidade sofreu as consequências da escolha de Adão e Eva. Toda vez que o coração começa a perguntar se Deus realmente sabe o que está fazendo, a desobediência já está batendo na porta. A dúvida tolerada hoje pode se tornar a queda de amanhã. A dúvida tolerada hoje pode se tornar na queda de amanhã. Não sei se vocês conhecem essa música, mas eu sempre lembro algumas vezes desses cantos assim, meu Deus nunca falhará, eu sei. Sei o que, gente? Que chegará a minha vez. Já chegou a minha vez. Nossa vez chegou quando Jesus veio a essa terra. Quarto ponto. O desobediente perde grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Vou dizer uma coisa para vocês. Eis aqui diante de vocês uma pessoa que perdeu grandes oportunidades. Por causa da desobediência. Por causa do meu achismo. Por causa da minha independência de Deus. Porque eu achava algumas coisas. Porque tudo estava misturado. Se era Deus, se era eu. Era uma mistura total. Enquanto eu não decidi morrer, queridos, de vez em quando, uma vez ou outra, eu ainda ressuscito. E erro. Ai, Deus tem misericórdia de mim. O desobediente perde grandes oportunidades. Olha para o povo de Israel no deserto.
Deus prometeu uma terra que manava leite e mel. Mas quando chegaram para colocar o pé na terra, para entrar na terra, o que aconteceu? O que aconteceu? Eles reclamaram, eles murmuravam, eles duvidaram. Eles reclamaram, eles murmuraram e eles duvidaram. Qual foi o resultado? Uma geração inteira viu a promessa de longe, mas morreu no deserto. Não duvide do que Deus prometeu para você. Continue firme, obedecendo. A tua hora vai chegar. A hora de pisar na terra vai chegar. A hora de conquistar a terra vai chegar. Não seja desobediente. Eles estiveram perto da terra, mas longe da obediência necessária para possuí-la. Talvez você esteja perto da terra, mas está longe da obediência para poder possuir a terra. Por quê? Porque são as suas escolhas, não as escolhas de Deus para você. Porque são as suas decisões, não as decisões de Deus para você. Sempre são os seus achismos, sempre são os seus argumentos, sempre são as suas justificativas. Sempre, sempre, sempre. Você precisa dizer: Deus, toma a decisão por mim. Deus, eu me rendo a Ti. Deus, cuida, me direciona, Senhor. Me faz ser como Teu Filho Jesus. Eu quero parecer como Jesus nessa terra. Qual é a lição que a gente tira desse povo que desobedeceu? Porque reclamaram, murmuraram, duvidaram. Primeira coisa é que a incredulidade gera desobediência. Deus falou, mas não é possível, não tem jeito. Incredulidade gera desobediência. Você não faz porque você não acredita. Você não participa porque você não acredita. Essa incredulidade vai gerar em você desobediência. Tem alguém comigo aqui? Quem não confia em Deus não consegue obedecê-lo. Todo desobediente não confia em Deus. Eu sou claro, rasgado. Porque obedecer é, muitas vezes, doloroso. Quem já ouviu aquele cântico? Vou passando pela prova e dando glória a Deus. Quem obedece é assim. Passa pela prova e continua dando glória a Deus. É passando e dando glória a Deus. Não é murmurando, reclamando. Não, é passando e dando glória a Deus. Quem não confia em Deus não consegue obedecê-lo. A murmuração afasta as pessoas da promessa. A murmuração te afasta da promessa. O deserto não era o destino daquele povo, era apenas o caminho. Mas acabou se tornando o destino. Por quê? Desobediência. Não acreditaram. Deus cumpre suas promessas, mas nem todos entram nelas. Deus cumpre as suas promessas, mas nem todos entrarão nessa promessa. Por quê? Desobediência, incredulidade. Cuidado, para não transformar o caminho em sepultura. Como foi com aquele povo que morreu no deserto. A sepultura deles foi no deserto. Porque não acreditaram, porque não obedeceram, mas murmuraram, mas reclamaram, mas duvidaram. Deus cumpre suas promessas, mas nem todos entrarão nelas. Josué e Caleb entraram. Por que eles entraram? Porque eles escolheram obedecer. Eles disseram, Deus falou e eu acredito. Deus falou, então vamos lá. Deus já nos deu, vamos lá. Hoje aqui, Deus falou, vou não. Olha o tamanho dos gigantes, olha a dificuldade, olha a batalha. Se Deus falou, acabou.
Deus falou, nenhum demônio, queridos, pode impedir, pode evitar, ou pode barrar aquilo que Deus falou, a não ser a tua incredulidade e a tua desobediência. Deus não libertou Israel para morrer no meio do caminho, mas a incredulidade fez uma geração parar onde deveria apenas passar. Quinta coisa, os obedientes sempre deixam um legado. Os obedientes sempre deixam um legado. Abraão, Gênesis 12, Deus chama Abraão e diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão falou, Senhor, você está louco? Ou não? É loucura. Você ainda vai me mostrar? Você não me mostra para me poder ir? Não, Abraão. Abraão disse, não, eu não vou não. Foi isso que Abraão disse? Foi isso, irmãos? Não. Ele não perguntou onde era. Ele não perguntou se lá tinha verde, se era mar. Não perguntou, ele só obedeceu. Por quê? E por ele ter obedecido, ele deixou um legado. Deus disse, sai da terra, sai do lugar onde tu está. Abraão não discutiu, Abraão não argumentou, Abraão não ficou de tititi, Abraão não ficou de fofoca com um e com o outro, Abraão obedeceu. Abraão não ficou murmurando aqui dentro, Abraão obedeceu. Obedeceu. E qual foi o resultado dessa obediência? Ele tornou pai de uma grande nação. Ele tornou-se referência de fé. E o mais importante, ele tornou-se amigo de Deus. Amigo de Deus. Senhor, me ajuda a chegar nesse nível de ser seu amigo. E se eu ouvir a tua voz dizendo, meu filho, você é meu amigo. Uau! Uau! Que loucura! Eu quero chegar. A obediência sempre abre portas para os propósitos divinos. Abraão não tinha todos os detalhes, mas tinha uma ordem. E quem obedece sem entender, tudo demonstra que confia em Deus acima das suas próprias seguranças. Confia em Deus. Agora aprenda uma coisa. A obediência, que hoje parece perda, pode ser a semente do legado que Deus quer levantar amanhã. Quem obedece deixa marcas que o tempo não apaga. Eu trago para os dias de hoje. Hoje muitos ainda repetem o erro dos fariseus e mantêm aparência de espiritualidade. Sabe? Mas resistem à voz de Deus quando ela confronta desejos, hábitos, relacionamentos, pecados e prioridades. Essas pessoas frequentam a igreja, conhecem versículos, participam de eventos, mas resistem à voz de Deus. São desobedientes. Acham que o líder está falando, está errado. Tem sempre uma posição contrária, tem sempre uma resistência. Essas pessoas sabem que precisam perdoar, mas não perdoam. Sabem que precisam abandonar o pecado, mas continuam nele. Sabem que precisam servir, mas só querem ser servidos. Sabem que precisam ser leais, mas vivem mudando de direção. Sabem que precisam crescer espiritualmente, mas permanecem acomodados. O problema não é a falta de culto, falta de Bíblia ou falta de mensagem. Não é. O problema é ouvir Deus chamar e continuar parado. O problema é Deus mandar romper e você continuar preso. O problema é Deus mandar perdoar e você continuar ferindo. O problema é Deus mandar avançar e você continuar justificando a sua estagnação. Qual é a ordem de Deus que você já entendeu, mas ainda está adiando para obedecer? Ah, Deus pode me usar. Ah, Deus, eis-me aqui. Ah, Deus isso. Ah, Deus aquilo. Mas na prática não obedece.
mas na prática não perdoa, mas na prática não olha os irmãos com olhar de amor, pelo contrário, olha com olhar de juízo. Bate o martelo na vida de uma pessoa como se fosse um juiz, e não consegue se olhar e dizer: Senhor, eu não tenho que olhar para o meu irmão, eu olho para mim e digo: eu sou o mais miserável de todos. O ser humano é terrível. Quando comecei meu curso de Direito no primeiro semestre, nosso apelido não era calouros, não. As pessoas dizem assim: ó, naquela sala lá do primeiro semestre de Direito, ali já tem juiz, advogado, já tem tudo, porque nós nos achávamos. Porque estávamos fazendo um curso de Direito, nós nos achávamos os doutores. Quando nós vimos alguma coisa errada, a gente se posicionava e dizia: isso aqui não. Aí os que estavam no quinto, sexto, sétimo semestre começavam a nos zoar, porque mal colocamos o pé na faculdade, eles já queríamos ser os bambambãs. Já queríamos saber mais do que o professor. Está lá um juiz ensinando e a gente quer confrontar o juiz. Nós sempre, queridos, muitos carregam um martelo de juiz quando deveria carregar a sua cruz e parar de olhar para os outros, e parar de julgar os outros, e parar de desobedecer a Deus quando Deus manda amar o teu irmão, o teu próximo como a ti mesmo. O que você está fazendo? A palavra é desobediência. Eu quero concluir esta palavra dizendo que na Bíblia nós encontramos dois grupos: o grupo dos desobedientes e o grupo dos obedientes. Os desobedientes, Adão perdeu o Éden, Saul perdeu o reino, Jonas enfrentou a tempestade, Israel perdeu a promessa. Os obedientes, Abraão recebeu a promessa, José recebeu o governo, Josué conquistou a terra, Caleb recebeu a herança. Obedientes. Obedientes. Eu disse hoje na nossa aula que o nosso problema não é falta de recurso. O que eu disse, gente? Que o nosso problema não é falta de recurso, é o quê? Alguém lembra? Hã? Falta de quê, gente? Hã? Falta de fogo, falta de oração, falta de buscar o Senhor, falta de fé, falta de honestidade, falta de um coração quebrantado. Nosso problema é esse. Tem alguém comigo? A diferença entre os dois grupos não foi inteligência, talento, oportunidade, título ou capacidade. Foi uma decisão diante da voz de Deus. A decisão era resistir ou obedecer. Tem pessoas que batem no peito e dizem: eu não, eu não. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas o humilde de coração Ele ouve. Senhor, abençoa meu irmão. Senhor, me faz amar aquele que está errado, aquele que está fazendo coisa errada. Me faz amar, me faz orar por ele. Me faz, Senhor. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Eu digo: obrigado, Senhor, porque senão eu estava no céu, eu estava ferrado. Deus não está procurando pessoas perfeitas, pessoas impressionantes ou sem falhas. Ele está procurando pessoas quebrantadas, rendidas e dispostas a dizer com sinceridade: Senhor, eu não quero apenas ouvir a tua voz, eu quero obedecer. Mesmo quando custar, mesmo quando confrontar, mesmo quando eu não entender tudo, eu quero obedecer. Eu não entendo. Muitas coisas eu não entendo. Eu não entendo. Muitas coisas até hoje, nesse presente momento, eu não entendo.
Aí que está o segredo, a dependência total de Deus. Tem coisas que eu não entendo. Tem coisas que eu falo para Deus, Deus, e isso eu não consigo entender, Deus. E Deus algumas vezes assim, meu filho, você não tem que entender, você tem que confiar. Você não tem que entender, você tem que obedecer. Porque é o obediente que vai alcançar a promessa, é o obediente que vai entrar no céu, é o obediente. A desobediência pode até parecer caminho de liberdade, mas termina em perda. A obediência pode até começar com renúncia, mas termina em propósito e presença e promessa. Senhor, eu não quero apenas ouvir tua voz. Eu quero obedecer, mesmo quando custar, mesmo quando confrontar, mesmo quando eu não entender tudo. Hoje é dia de parar, de justificar, parar de fugir, parar de negociar e responder à voz de Deus com obediência. O Senhor ainda chama, ainda corrige, ainda perdoa e ainda dá recomeços. Mas a resposta precisa ser sua. Não é de ninguém. Precisa ser sua. A decisão de olhar para o alto precisa ser sua. A decisão de obedecer precisa ser sua. Não seja um religioso que tentam justificar, quando na verdade são desobedientes. Hoje, Deus está dizendo para você, obedeça. Tem essa frase aí, Senhor, eu quero apenas, volta. Aí, fique de pé. E diga essa frase comigo. Diga essa frase. Agora diga, se tiver no teu coração, enquanto a Emily, por favor, pode subir, Emily. Diga essa frase se você sente que precisa disso, que realmente precisa disso. E não espera por ninguém, não. O que está no teu coração, fala agora. Se é o teu desejo, fala agora. Hoje é dia de parar de justificar. Parar de fugir, parar de negociar e responder à voz de Deus com obediência. O Senhor ainda chama, ainda corrige, ainda perdoa e ainda dá recomeços. Mas a resposta precisa ser sua. Sua. Mais uma vez, Senhor. Senhor, eu não quero apenas ouvir tua voz. Eu quero obedecer, mesmo quando custar, mesmo quando confrontar, mesmo quando eu não entender tudo. Diga, eu quero obedecer. Levante a sua mão se você quer obedecer. Levante a sua mão se você recebe esta palavra de hoje. Feche teus olhos e faça essa oração, a tua oração com o Senhor. O que você recebeu nesta palavra é o que você deve entregar ao Senhor em oração. Se você achar que deve chegar até no altar, você pode chegar no altar. Se você achar que deve entregar no altar, entrega no altar.
em um ato profético, entrega no altar o que precisa ser entregue. A tua autossuficiência. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento. Oh, aleluia. Que me visita e faz de mim o teu altar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. O altar ainda está aberto para você. Te amo, meu papai. Irmão Johnny, irmã Cássia, por favor, me ajude aqui. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Como Deus te ama. Como Ele te Segura ama. minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse? Você pode dizer isso? Que era e não me condenou.
Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Glória a Deus. Glória a Deus. Te damos graças, Senhor, por este culto. Te damos graças por tua palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus tremendo e poderoso. Liga as luzes para nós, por favor. Deus é bom, queridos. Deus é muito bom. E quando eu estava cantando, Deus estava ministrando algo no meu coração. Às vezes nós falamos palavras tão duras quando estamos feridos, estamos machucados. Isso não livra pastores também falar. O Senhor me trouxe a lembrança, uma reunião que eu tive com os jovens dessa igreja algum tempo atrás. E eu fui tão duro, irmãos. Não só nessa reunião, mas também em particular com outro jovem. Eu fui muito duro. Mas sabe quando você está ferido, está triste, está angustiado porque você perdeu algo de muito valor? E aí você fala coisas que não pensa. E esse tempo eu tenho orado ao Senhor para que pudesse me dar oportunidades. E uma pessoa, um jovem que foi muito duro na palavra, foi o Gustavo. Um filhinho na fé, que sempre esteve aqui. E hoje, diante dessa igreja, eu quero pedir perdão ao Gustavo. Se possível, Gustavo, me perdoe. Sabe, queridos, o amor de Deus é tão intenso que Ele te leva a fazer coisas que não importa o que as pessoas vão dizer ou deixar de falar. Gustavo sempre viveu ao nosso lado, sempre foi dedicado, sempre nas madrugadas, nas manhãs, de noite, de dia. E eu disse coisas para ele que ele não merecia. Mas eu te peço perdão, Gustavo. Me perdoe. Você é muito amado por mim. Mas foram tempos atrás que eu estava com muita dor. E às vezes quando nós estamos assim, a gente fala coisas que nem, né, amor? Que nem pensamos. Nós só queremos dar um jeito de aplacar, de tirar essa dor. E diante dessa igreja hoje, quero pedir perdão ao Gustavo, em nome de Jesus, e dizer para ele que ele é amado. Amado por Deus, amado por mim.
e amado por essa igreja. Porque foi aqui onde tudo começou, onde começou a história dele. E eu quero abençoá-lo para ele estar no lugar que Deus colocar o coração dele. Quero abençoá-lo em nome de Jesus. Porque um pai, quando ama, libera o filho. Quero poder andar na rua e encontrar com ele, dar um abraço nele, conversar com ele, sorrir com ele. Para isso precisamos colocar as coisas no lugar. E hoje eu digo para você, esse dia foi o dia que Deus escolheu para esse tempo, para esse momento. Que Deus abençoe a sua vida, Gustavo, e a vida, quem sabe, da sua futura esposa.